Existem diversas substâncias que podem se acumular nos tecidos e dar uma coloração diferente a eles. Tais substâncias podem ser tanto de origem exógena quanto endógena. Essas cores podem ser visíveis no exame clínico e no exame necroscópico. Elas podem nos auxiliar a chegar a um determinado diagnóstico. Nesse vídeo veremos alguns dos pigmentos endógenos e exógenos mais comuns. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos como esse, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Os pigmentos são classificados em dois grandes grupos, os endógenos e os exógenos. Como exemplo de exógenos, temos o carbono, as tatuagens e a tetraciclina. Dos endógenos, temos a melanina, a lipofuscina e os de origem hematológica. Então vamos começar pelos exógenos. O primeiro que vamos ver é o carbono, que é o pigmento mais comum de ser encontrado. Sua porta de entrada é pelo sistema respiratório, através de inalação, e a lesão que ele origina é chamada de antracose. Os animais estão constantemente expostos ao carbono e apresentam lesões de antracose quando o ambiente que eles vivem tem um ar poluído, como nas rodovias, por exemplo. Esse pigmento nos alvéolos é fagocitado pelos macrófagos e então é levado até os linfonodos regionais. Mas como esse pigmento não é metabolizado pelo corpo, ele permanece ali pela vida toda. Macroscopicamente, o pulmão apresenta pontos enegrecidos subpleurais, de 1 a 2 milímetros. Em casos severos, a medula dos linfonodos traqueobrônquicos fica enegrecida, pois nesse local há uma grande quantidade de macrófagos, contendo pigmento no seu citoplasma. Na microscopia, observamos grânulos enegrecidos bem definidos, podendo ser intracelular ou extracelular, e vamos encontrar eles dentro dos macrófagos. Outro local que podemos encontrar é na parede dos alvéolos e na região peribronquial e peribronquiolar. Outro pigmento importante são as poeiras. Quando o animal inala qualquer tipo de poeira e ela fica retida no pulmão, isso é conhecido como pneumoconiose. A antracose, por exemplo, é um tipo de pneumoconiose. A inalação de sílica, chamada de silicose, é outro tipo de pigmento que podemos encontrar. Ela entra no sistema respiratório escapando do sistema mucociliar e são depositadas nos alvéolos. E assim como o carbono, são fagocitadas e levadas para os linfonodos regionais. Dependendo do tipo de sílica, ela pode provocar uma reação fibrosa, que pode até mesmo formar nódulos. O próximo pigmento que vamos estudar são os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos lipossolúveis originados de plantas. E aqui incluímos o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Esse pigmento pode ser encontrado em diversos locais, como adrenal, nos ovários, nos testículos e na gordura de equinos e gado Jersey. A gordura afetada fica corada em laranja amarelado. Na microscopia, esse pigmento não é visualizado no HE, pois no processamento ele é removido. Esse pigmento pode ser confundido com a icterícia, que vamos ver mais adiante. O último tipo de pigmento exógeno que vamos ver aqui é na verdade um medicamento. O antibiótico tetraciclina tem a capacidade de se ligar ao fosfato de cálcio tanto nos dentes quanto nos ossos. O local mais comum que conseguimos ver é nos dentes, onde a cor inicialmente é amarelada, mas quando ocorre a erupção dos dentes e eles são expostos à luz, a oxidação faz com que ele fique com uma coloração marrom. Se ela for administrada durante a fase de mineralização, ela acaba provocando uma descoloração permanente dos dentes. Agora vamos ver sobre os pigmentos endógenos. Podemos separar os pigmentos endógenos em hematógenos e não hematógenos. Vamos começar pelos não hematógenos. O primeiro que vamos ver é a melanina. A melanina está presente naturalmente na epiderme e ela é responsável por dar cor tanto à pele quanto aos pelos. Também é encontrada na retina, na íris e na mucosa oral. Ela é secretada pelos melanócitos e então é transportada para os queratinócitos, onde ficam depositadas sobre o núcleo para proteger da radiação ultravioleta. A ausência geral de melanina é chamada de albinismo.
Muitos tipos de lesões crônicas e endocrinopatias, como o hiperadrenocorticismo, estão associadas ao aumento de melanina na pele. Apesar dela ficar contida dentro dos melanossomos, que ficam presentes no citoplasma dos melanócitos, quando há uma necrose dessas células, a melanina é liberada e fagocitada por macrófagos, que passam a ser chamados de melanomacrófagos. Existem grandes depósitos congênitos de melanina nos tecidos, e esses são chamados de melanose congênita. É visto comumente nos pulmões, na camada íntima da aorta de bovinos, ovinos e suínos, e também visto comumente no encéfalo. Nesses órgãos citados, são visualizados pontos acastanhados a enegrecidos, de tamanhos variados. Esse pigmento não causa problema nenhum para o animal. O segundo pigmento é a lipofuscina, também chamada de pigmento do desgaste. Ela precisa ser diferenciada de um outro pigmento semelhante, o ceroide, que, ao contrário da lipofuscina, é capaz de causar um acúmulo patológico nos tecidos. A lipofuscina está relacionada com células que não se dividem com frequência ou não possuem mais capacidade de divisão, pois esse tipo de pigmento ele se acumula com o passar do tempo. A lipofuscina é formada pela autofagocitose dos constituintes normais da célula, como as organelas. Então, esse resíduo não pode ser degradado e nem sofrer exocitose, e acaba se acumulando nos lisossomos. Se a gente pegar o neurônio, por exemplo, essas células não se dividem. Então, o pigmento vai se acumulando dentro da célula. Porém, ele também está presente em outros tipos de células. Mas se a gente pensar em células que se dividem com uma grande facilidade, como as células epiteliais, o pigmento que foi produzido acaba sendo dividido com as células filhas, de forma que ele vai se diluindo no processo e não se acumula. Já o ceroide, que tem um aspecto histoquímico semelhante ao da lipofuscina, é uma resposta à desnutrição severa, como na deficiência de vitamina E, caquexia relacionada à neoplasia, nas irradiações e também vemos na lipofucinose ceroide neuronal hereditária. Ele se acumula no fígado, mais precisamente nas células de Kupfer e em menor extensão nos hepatócitos, se acumula também no músculo esquelético, no músculo liso e no caso da lipofucinose ceroide neuronal, ela se acumula em neurônios. Ele pode ser intra ou extracelular. Esse tipo de pigmento é prejudicial à célula, diferentemente da lipofuscina. Na macroscopia, ambos os pigmentos possuem uma coloração semelhante. A lipofuscina, no coração e no músculo esquelético, dão um tom amarronzado. Isso é mais comum de ser observado em vacas leiteiras que já estão velhas e vão para o abate. Já o ceroide está mais relacionado à deficiência de vitamina E e ingestão de ácidos graxos insaturados. Ela é observada comumente no intestino delgado de cães, a chamada lipofucinose intestinal, onde o pigmento se acumula nos miócitos, dando um tom amarronzado. E também vemos na paniculite nutricional em gatos, potros e suínos. Os gatos com paniculite nutricional, a gordura subcutânea apresenta uma coloração amarelada a alaranjada. Essa doença está relacionada com gatos que ingerem pescado com uma alta concentração de ácidos graxos insaturados e também deficiência de vitamina E. A gordura se torna rançosa e destrói a vitamina E. Na histologia, ambos possuem as mesmas características. A lipofuscina varia de amarronzado, dourado claro, e amarronzado escuro com o avançar da idade. Nessa condição, o acúmulo normalmente é perinuclear nos neurônios, no músculo esquelético, cardíaco e no músculo liso. Na paniculite nutricional em gatos, o ceroide fica no meio intersticial, na forma extracelular ou dentro de macrófagos. É importante saber esses pigmentos pelo fato da lipofuscina estar relacionada com a idade e o ceroide ser um pigmento patológico relacionado à deficiência de vitamina E. Agora vamos ver uma outra categoria de pigmentos, os de origem hematológica. Aqui incluímos a hemoglobina, a oxihemoglobina, a hemoglobina não oxigenada, a metahemoglobina, carboxihemoglobina, a hemosiderina, a bilirrubina e a hematoidina. Alguns deles são normais, mas podem se acumular de uma forma excessiva, como a hemosiderina, a hemoglobina não oxigenada e a bilirrubina. E outros, como a metahemoglobina, carboxihemoglobina e a hematina, são patológicos.
A hemoglobina é um pigmento que é responsável por dar coloração a certos tecidos do corpo. A hemoglobina oxigenada dá ao sangue arterial uma cor avermelhada, e a não oxigenada dá ao sangue venoso uma cor azulada. Em tecidos que não são oxigenados com eficiência, eles ficam com uma cor azulada, o que recebe o nome de cianose. Na intoxicação por cianeto, ele se liga ao citocromo oxidase, a enzima responsável por fazer a fosforilação oxidativa, o que paralisa a respiração celular. Nesse caso, o tecido não consegue usar o oxigênio que está na hemoglobina, e consequentemente o sangue venoso fica com uma cor semelhante ao sangue arterial. Em casos de intoxicação por monóxido de carbono, o sangue fica com uma cor vermelho cereja, devido à formação de carboxihemoglobina. A metahemoglobina é um óxido de hemoglobina onde o ferro ferroso é convertido em ferro férrico, o que dá uma cor marrom avermelhada aos tecidos. Esse pigmento é visto na intoxicação por nitrito, principalmente pela ingestão de plantas acumuladoras de nitrito. Em caso de hemólise intravascular, a hemoglobina dos eritrócitos cora o plasma em rosado. Ela é excretada pelos rins, fazendo com que eles fiquem com uma cor vermelho escura a enegrecida, e a urina fica vermelho clara. A mioglobinúria, que pode acontecer por uma lesão muscular, pode ocasionar alterações semelhantes. A hematina é uma categoria que inclui alguns pigmentos: o pigmento de formol e fezes de parasita. O pigmento de formol acontece quando o sangue do tecido entra em contato com a solução ácida de formol, principalmente quando demora para fixar o tecido após a morte do animal, já que os eritrócitos lisados liberam hemoglobina. Na microscopia, ele é um pigmento amarronzado enegrecido, bem definido e granular, podendo até apresentar espículas birrefringentes. Ele está presente principalmente nos vasos sanguíneos, mas também podemos ver em tecidos onde há um acúmulo grande de sangue. Esse pigmento não tem importância patológica, mas pode atrapalhar na interpretação. Já a hematina parasitária pode ser causada por alguns parasitas como Phaceloides magna, um trematóide hepático, e do Pneumonisus simicula, um ácaro de pulmão de macacos. Os Phaceloides magna levam à presença de tracejados enegrecidos por todo o fígado. Também é chamado de rastro parasitário. Já o Pneumonisus simicula produz um pigmento parecido nos pulmões, que é resultado do metabolismo da hemoglobina pelos parasitas. Agora vamos ver sobre a hemosiderina. O ferro no organismo ele pode ser armazenado sob duas formas, a ferritina e a hemosiderina. A ferritina é encontrada em todos os tecidos, mas no baço, no fígado, na medula óssea e no músculo esquelético ela é mais abundante. A partir dos agregados intracelulares de ferritina, a hemosiderina é formada. Ela aparece como gotículas amarelo-douradas a marrom-douradas, e essa é a forma mais visível do ferro armazenado. O local mais abundante de armazenamento de ferro é o baço. Podemos ver também em locais de hemorragia ou de fluxo sanguíneo deficiente, como na congestão dos pulmões. No processo de congestão que acontece nos pulmões, o ferro pode ser lisado ou entrar nos alvéolos, onde são fagocitados por macrófagos. Essas são chamadas de células da insuficiência cardíaca. Na macroscopia, se houver muita hemosiderina no local, podemos ver o tecido com uma cor amarelada ou amarronzada, que pode ser vista em locais de hemorragia ou hematomas. Na doença hemolítica, o baço e o fígado também podem estar acastanhados, assim como os pulmões na congestão passiva. Na microscopia, vemos glóbulos amarelos dourados a acastanhados, intra- ou extracelulares. A reação química azul da Prússia pode ser usada para confirmar o ferro. O acúmulo de hemosiderina é chamado de hemosiderose e ela deve ser diferenciada da hemocromatose, onde há um grande acúmulo de hemosiderina. A hematoidina é um pigmento que, macroscopicamente, é amarelo acastanhado ou amarelo alaranjado, derivado da hemoglobina, mas que não possui ferro na sua composição. Esse pigmento é semelhante à bilirrubina, mas ocorre em áreas de hemorragia.
Na microscopia, a gente observa um pigmento cristalino amarelo-ouro que se polariza na luz. Por último, vamos ver sobre a bilirrubina. Esse pigmento é derivado de eritrócitos, que já estão velhos e são fagocitados por macrófagos no baço, no fígado e na medula óssea. Com isso, a hemoglobina passa por um processo onde o ferro é removido e passa por uma reciclagem, e o restante da molécula é metabolizada e vira bilirrubina, que por sua vez, no plasma, se liga à albumina. Como essa molécula ligada à albumina é muito grande para ser excretada pelos rins, ela vai para o fígado, onde é captada pelos hepatócitos e conjugada com o ácido glicurônico. Com isso, ela é liberada nos canalículos biliares para compor a bile. Quando existe um desequilíbrio na produção ou excreção dessa molécula, ela acaba ficando em excesso no sangue e dá aos tecidos uma coloração amarelada na macroscopia, o que é conhecido como icterícia. A icterícia pode ser classificada em pré-hepática, hepática e pós-hepática. A pré-hepática acontece por conta de crises hemolíticas, o que há aumento de bilirrubina não conjugada no sangue, e os hepatócitos não são capazes de captar esse excesso. A hepática resulta de uma lesão nos hepatócitos e leva ao aumento de bilirrubina tanto conjugada quanto a não conjugada no sangue. A icterícia pós-hepática é consequência da obstrução do fluxo biliar, tanto hepático quanto extrahepático, o que aumenta a bilirrubina conjugada no sangue. Macroscopicamente, a gente observa uma coloração amarelada nos tecidos, de forma generalizada. Na necrópsia, podemos identificar nas mucosas, no tecido adiposo, no omento, no mesentério e em outros locais. Em bovinos da raça Jersey, equinos e primatas não humanos, o soro e a gordura são amarelados normalmente pela presença de carotenoides. Um bom lugar para identificar icterícia é na camada íntima dos grandes vasos. O encéfalo normalmente não é afetado, a não ser que as concentrações plasmáticas sejam extremamente altas. Microscopicamente, a icterícia não pode ser visualizada, mas no fígado, se houver colestase, podemos observar canalículos biliares distendidos e com cilindros castanho-amarelados de bile. Pessoal, esse vídeo foi um resumo sobre a pigmentação patológica em medicina veterinária. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!